Os materiais de desenho. Parte 7. Penas e canetas técnicas. Parte 1. As explicações a seguir são de autoria de Antônio Carlos Fernandes, cujo nome artístico é Zadok, um artista plástico licenciado em Ciências Sociais e que se dedica a projetos em artes plásticas e em pesquisas. O texto foi editado para melhor se adaptar a este vídeo. Penas de aço para tinta nanquim. Traços a bico de pena. Elas são fundamentais para traços finalizados. No mercado, dificilmente são aceitos os desenhos feitos a lápis, exceto os retratos e alguma outra coisa. Comercialmente, os traços devem ser nítidos e que facilitem a reprodução para serem publicados. As penas são relativamente baratas e duram bastante. Além das penas, você vai precisar de cabos para elas. Tem aquelas do tipo mosquito e que não deve faltar na sua coleção. Para os traçados corriqueiros, você pode usar as penas comuns, número 39 e 45 da imagem que você está vendo, ou do tipo mosquito, número 46 na imagem. Tem uma que é importada da França e que é muito prática. A pena pode ser removida e inserida ao contrário, protegendo assim a ponta. Veja o número 47. Para usá-la, você mergulha a pena no vidro de nanquim. Pode-se usar o bico como conta-gotas de um frasco de tinta, mas não acho prático. Depois, para limpá-la, tire o excesso de tinta com um papel absorvente e em seguida limpe com álcool comum. Para os quadrinhos e mangás, porém, o ideal são as penas do tipo Redis, número 41 na imagem, e que eram utilizados pelo pessoal do estúdio Maurício de Souza, no começo da minha carreira. Não sei como é hoje, visto que tudo foi informatizado. Essas penas foram projetadas para as escritas em desenhos técnicos, em que os traços devem ser precisos. Há penas de várias espessuras, apresentam um tipo de peça de metal por cima para reter maior quantidade de tinta e que vai fluindo para a ponta da pena, na medida em que são feitos os traços. Certamente o profissional tem que ter mão firme e prática de um calígrafo. Falando nisso, existem as penas caligráficas especiais. Veja o número 42, 43 e 44 na imagem. Muito utilizadas na confecção de diplomas e certificados. Elas são insuperáveis, e até agora nenhum instrumento de escrita equivale a elas, a não ser as canetas tinteiros com as penas caligráficas. Mas estas só podem trabalhar com as tintas específicas, enquanto que as primeiras podem trabalhar com várias outras. Mesmo com a tecnologia da informática, as escritas caligráficas são imprescindíveis, justamente por causa das confecções de diplomas, certificados e de outros documentos importantes. Um profissional que domina essas escritas, com um bom repertório de estilo, sendo esteticamente bem feitas e apreciadas, com certeza terá o seu nicho de trabalho garantido. Um bom desenhista deve ter uma certa habilidade caligráfica também, e por diversos motivos, desde as frases dos balões em quadrinhos, passando para os sons onomatopeicos, até a necessidade de criar ilustrações acompanhadas de textos. Estiletes para scratchboard, número 40 na imagem. Trabalha sobre o papel scratchboard, espécie de cartão coberto com gesso por cima, seguido de uma camada de nanquim espalhado sobre a superfície. Utiliza-se o estilete para desenhar sobre essa superfície. O resultado lembra um pouco as artes feitas em xilogravura. Provavelmente, este tipo de papel não se encontra à venda, sendo necessário prepará-lo. A única experiência que tive foi trabalhar em cima do papel coucher, face o desenho bico de pena, enquanto que as partes de sombra eu pincelava com o nanquim. Em seguida, raspava o desenho sobre a sombra, criando silhuetas, por exemplo.
Essa técnica foi muito utilizada para certos tipos de quadrinhos, como cripta, histórias de terror, e até no Conan o Bárbaro. Os tira-linhas, número 48 na imagem. Durante muito tempo foram utilizadas nos desenhos técnicos. Consiste em uma peça com duas linguetas de aço afastadas e que eram aproximadas através do ajuste de um parafuso. Com isso, podia fazer traços uniformes e de diversas larguras, de acordo com o ajuste desse parafuso. Isso antes do advento das canetas técnicas Nankin, certamente que trabalhavam juntamente com as penas do tipo Redis. O instrumento é bastante versátil. Pode ser utilizado para fazer ilustrações também. É uma questão de prática. Além disso, para quem trabalha com aquarelas e mexe com látex líquido para fazer as máscaras, é a ferramenta ideal para aplicar o líquido sobre o trabalho. Isso porque o látex líquido apresenta na sua composição a amônia, que ataca os pelos do pincel, e era comum secar muito rapidamente, impedindo de lavar o pincel. Com isso, este fica inutilizado. No caso do tira-linha é diferente. Quando a látex seca na ponta deste, basta arrancá-lo com um pedaço de cartolina inserido facilmente entre as linguetas da peça. Muito prático. Na minha opinião, um desenhista não pode deixar de ter uma ferramenta como essa, pois serve também para fazer molduras em que precisam ter traços bem grossos, algo como 1 milímetro de espessura. A mesma pena pode fazer traços mais finos do que 0,1 milímetro. Mas caso você adquira um tira-linha, convém verificar se é preciso acertar as pontas afiando-as com uma pedra ou lixa, pois estas precisam estar também niveladas. Para saber mais sobre tira-linhas, procure na internet a palavra rolling pin. As penas de aço têm grandes vantagens. São extremamente duráveis, quando bem tratadas, e podem trabalhar com qualquer tipo de tinta, inclusive à base de solventes. Mas apresentam as seguintes desvantagens. Não podem ser utilizadas nos gabaritos, nem para fazer os círculos, e também requerem limpezas após o uso, o que significa a eliminação de restos de tinta. Tome cuidado com esta marca de tinta. Existe no mercado um produto Xingling, ou seja, produto de qualidade duvidosa que deve ser excluído de seus materiais artísticos, alvo de cobiça por parte de desenhistas inexperientes que desejam possuí-lo por ser produto importado. O comerciante, quando desonesto, empurra essa porcaria dizendo que é tinta Nankin mais barata, pois é made in China. O frasco de fato engana pelo volume, mas não é tinta Nankin nem aqui e nem na China. O problema é que se você nunca teve experiência em trabalhar com o Nankin ou tinta China e tiver a infelicidade de usar esse tipo de material, vai achar que o Nankin é essa porcaria mesmo. Assim, deixará de conhecer as vantagens do verdadeiro Nankin e ficará diante de supostos problemas insolúveis. Uma tinta Nankin de qualidade deve apresentar boa resistência à água depois de seca, de modo que você possa pintar por cima do desenho feito com ela. Muitas vezes fiz isso nos quadrinhos. A gente pintava com a Ecoline, aquarela líquida, sobre os desenhos finalizados a Nankin. Além disso, a verdadeira tinta Nankin formava uma crosta brilhante por cima. Isto porque a sua composição é feita de fuligem, carvão e goma arábica, e é justamente este aglutinante que dava o brilho. Indiretamente, você já deve entender que as canetas descartáveis para desenho não são a Nankin, mesmo que os traços feitos sejam resistentes à água. Experimente as tintas da Talens, Pelican, Staedtler Mars, Rotring ou até da Trident. Depois compare os traços feitos com essas canetas descartáveis. Evidentemente que elas são boas, mas dão outros resultados, mais sutis. Algumas das marcas citadas até que borram, mas ligeiramente. E se você for passar uma pincelada rápida para colorir, os traços Nankin permanecem firmes. Sobre a tinta Xingling citada, caso você teve a infelicidade de adquiri-la, faça um desenho com ela e depois pinte por cima para ver no que vai dar. Eu acho que uma caneta hidrocor, cuja tinta é borrável com água, sairia melhor. Aqui entra um conselho importante.
Um desenhista, assim como um artista plástico, não deve economizar na aquisição de materiais, pois o barato sai caro, e bem caro. Principalmente se você valoriza o seu trabalho, não vai querer que ele seja feito com material de quinta categoria. Solução: já que você adquiriu a tinta, use-a para exercícios descompromissados em desenhos a bicos de penas, mas apenas rabiscos ou rascunhos, ou então para exercícios em escritas caligráficas, e não tente pintar algo em cima dos traços, senão vai arrepender-se. Pincéis para tintas nanquim. Além de penas, os traços nanquim podem ser feitos com pincéis, e todo mundo sabe que os melhores pincéis são aqueles que usam os pelos de Marta. Esses pincéis são ideais para pintura a guache e aquarela, mas eles são inadequados para os traços nanquim, pois o nanquim é ácido e ataca esses pelos. Com o tempo, eles se tornam ressecados e vão quebrando aos poucos. Nesse caso, os pincéis ideais para o nanquim são os de pelos sintéticos. Escolha aqueles cuja maciez seja mais próxima dos de pelos de Marta. A dica: procure por pincéis de pelos sintéticos, profissionais ou de boa qualidade, mas para aquarelas, como vistos nessas imagens.